gente, continuando as alterações inflamatórias, a gente vai ver aqui uma doença que o Bogliolo separa lá como artrite reumática. Pelo nome a gente associa a artrite reumatoide, mas ela tem algumas características diferentes, que é o quê? Ela é... Esse aqui, pronto. Ela é uma poliartrite transitória, muitas vezes de caráter migratório. O que é que significa? Ela inicia a ação em uma determinada articulação, depois ela vai para outra, depois ela vai para outra, e isso vai ter duração de dias ou semanas. As grandes articulações são as mais atingidas: joelho, tornozelo, punho, cotovelo, quadril, e com menor frequência as pequenas articulações das mãos. A sintomatologia é de inflamação aguda, então no local vai ter dor, vai ter calor, o edema, limitação dos movimentos por conta do processo inflamatório, com nódulos de Aschoff, que é chamado, que são nódulos fibrosos, certo? Pequenos, firmes, móveis, únicos ou múltiplos, pode ter só um ou pode ter vários. E a cura é praticamente sem sequelas. Então ele pode iniciar aqui no cotovelo e depois migrar lá para o joelho, e não existe a causa principal do que é que causa essa artrite reumática. O que vai diferenciar ela principalmente da reumatoide é por conta, né, dela ter esse caráter migratório. Na reumatoide a gente vai ter várias articulações afetadas, principalmente as grandes, mas ela pode afetar várias ao mesmo tempo. E nessa reumática não, vai ser uma a cada vez, e vai ter uma cura, um tempo de ação muito menor do que a reumatoide. A reumatoide ela perdura por praticamente a vida inteira se não tiver aquele tratamento acompanhando para minimizar os danos. Também temos dentro das doenças articulares causadas por... porque ontem eu fiquei sem passar e estou esquecendo, né? Aí a gente também tem as espondiloartropatias soronegativas, que anteriormente elas eram agrupadas como artrite reumatoide, certo? E aí elas foram desvinculadas, por quê? Porque quando se fazia o exame, né, sorológico para o fator reumatoide, ele dava negativo. Então, por isso, soro negativos, porque não tem... Não. Soro negativa do fator reumatoide, né? E comprometem principalmente a coluna vertebral e o gênero masculino, que também se opõe à característica principal das doenças articulares. Então, esse grupo vai incluir a artrite associada a psoríase. 5% dos pacientes que possuem psoríase podem ser mono ou poliarticular. Então, vai afetar principalmente aí as articulações dos pés e das mãos, tanto a metatarso falangiana como as interfalangianas das mãos, dos pés, e a carpo das mãos. Vai ter uma maior ocorrência de fibrose e anquilose e deformação que na artrite reumatoide, e vai ter o processo de osteólise para formar os osteófitos, certo? Então, nesse processo dessa anquilose, a gente vai ter tanto a anquilose fibrosa como a anquilose óssea, favorecida pelo processo da osteólise, que começa a degradar o osso, e quando começa a regenerar através da ação dos osteoblastos, vai se formando os picos que podem acabar fundindo as extremidades dos ossos, tá? Também está associada a síndrome de Reiter, que é uma tríade, né? Que a pessoa apresenta tanto a artrite, como a conjuntivite, como uretrite. Ulcerações orais e distúrbios ainda tem mais, né? Distúrbios cardiovasculares. Pode ser poliarticular e geralmente ela é assimétrica nos membros inferiores. Então pega ali a articulação do joelho esquerdo, não apresenta no joelho direito. Padrão fíbrino purulento de 2 a 4 semanas após a infecção, seja por Shigella, por Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Clamídia, e evolui para cura sem sequelas quando a pessoa se submete ao tratamento. Então é o processo infeccioso que vai favorecer a ocorrência dessas espondiloartropatias, que não é uma doença só, né? Ela tem várias subdefinições dentro dela, vários outros tipos de doenças articulares dentro. Então ela é só englobada nesse grupo de espondiloartropatias que tem essas características semelhantes com a artrite reumatoide, mas que não apresentam o fator reumatoide positivo. Tem também ainda associada artrites enteropáticas, associada a doenças intestinais,
colite ulcerativa, doença de Crohn, de Whipple, com sinovite inespecífica e vai poder ser monoarticular, o que já difere do tipo anterior que eu mencionei, como eu estou falando, são vários tipos, que vai afetar principalmente as grandes articulações do joelho e tornozelo. Tende a evoluir sem sequelas, a exceção é quando ela evolui com sequelas, ela vai acarretar na espondilite anquilosante, que é outro tipo de espondiloartropatia soronegativa, certo? Então, quando ela evolui, né, quando não consegue tratar, ela vai evoluir para essa doença. Temos a síndrome de Behçet, que vai ter como características ulcerações cutâneas, oculares, envolve as grandes e as pequenas articulações. E, por fim, a que eu acabei de mencionar, a espondilite anquilosante, que vai ser uma doença inflamatória crônica, progressiva, que vai afetar principalmente as articulações sacroiliacas e costovertebrais através de um processo inflamatório. O processo inflamatório crônico, ele acarreta em quê, né? A fibrose. Aí vai ter a destruição das bordas vertebrais, o processo de ossificação dos ligamentos, que foi o que a gente explicou ontem, que tem o desbalanço dos osteoblastos, dos osteoclastos, que começa esses osteoblastos por conta do aumento da função dos osteoclastos sintetizar o tecido ósseo. Então a gente tem a ossificação também da cartilagem dos ligamentos e também das cartilagens dos ligamentos dos discos, formando pontes ósseas que são chamadas de sindesmófitos. A gente não tem um bico de papagaio, que é um osteófito. Esse sindesmófito é como se fosse o prolongamento dos discos, mas não vai se assemelhar ao bico do papagaio. Se tivesse uma imagem no livro, seria mais fácil para a gente identificar. Mas são prolongamentos ósseos, como se fossem os osteófitos, mas com outras características morfológicas, não tão pontiagudo. Pronto, os osteófitos eles são mais agulhas, que eu mencionei. Esses sindesmófitos não. A anquilose, né, que é a fusão, que vai gerar aí coluna rígida em forma de bambu. Por quê? Porque as vértebras elas não estão se fundindo e o bambu não é aquele que vem, aí tem uma como se fosse uma interseção, né, dos caules e assim vai acontecendo. Pois é exatamente a mesma coisa que fica o aspecto da coluna nessa doença que é a mais grave dentro das espondiloartropatias, que é a espondilite anquilosante, certo? E também menos articulações, ela atinge mais as articulações, né, sacroiliacas e também as vertebrais, e menos articulações periféricas, o que vai se assemelhar à artrite reumatoide. Além disso, pelo agravamento da doença, ela vai poder causar lesões no coração, nos vasos sanguíneos, e normalmente ela se inicia aí em torno dos 15 a 30 anos do indivíduo, tem fatores genéticos associados à manifestação dessa doença e vai ter o fator reumatoide, por isso soro negativo quando a gente faz o exame laboratorial. Tá? Então, todas essas doenças, quando vocês veem aqui o ponto e vírgula, são doenças diferentes que têm características que se assemelham muito à artrite reumatoide, mas quando você vai fazer o exame sorológico, não apresentam o fator reumatoide, certo? A artrite, ela também pode se apresentar associada a outras doenças, né? A gente tem que o lúpus eritematoso sistêmico, ele tem manifestações articulares em cerca de 90% das pessoas que possuem a doença autoimune. Sobretudo, poliartralgia simétrica, né, nas duas articulações, direita e esquerda, embora com poucos sinais inflamatórios. Em geral, o infiltrado inflamatório na sinovite lúpica, ele vai ser discreto, né? Por isso os sinais inflamatórios não são tão relacionados ao processo da dor, da sintomatologia da doença, mas as lesões elas são mais graves e indistinguíveis daquela da artrite reumatoide, certo? Que enquanto a artrite reumatoide ela começa o processo inflamatório e aí vai formar principalmente o pânus, né, aquela anquilose fibrosa ou a anquilose óssea, no caso da artrite relacionada ao lúpus, ele vai começar a degradar mesmo tudo. Então ele pode ocasionar
na anquilose, que foi o mesmo que eu falei ontem para o caso da osteoartrose. Não é o comum que ocasione a anquilose, mas pode ocasionar por uma anquilose fibrosa no processo inflamatório. O que é que vai diferir desse processo de anquilose fibrosa nessa situação para a anquilose fibrosa da artrite reumatoide? Na artrite reumatoide, o que vai se inflamar é a membrana sinovial com infiltração da cápsula fibrosa. E quando a gente tem a anquilose fibrosa sem estar associada ao pânus, é a inflamação da articulação como um todo, né? A gente tem um infiltrado de células que vai tentar ali resolver a situação, e essas células é que vão vivenciar o processo inflamatório, e uma inflamação que ela se torna crônica, ela desencadeia o processo de fibrose, certo? Também pode ocorrer na esclerose sistêmica, na hepatite causada pelo vírus da hepatite B, nas viroses, o vírus da influenza, da cachumba, da rubéola, na sarcoidose, reações articulares por medicamentos. Então, a hidralazina, né, que deixa o sangue mais fluido, ele favorece a exsudação do sangue. Com essa exsudação do sangue, a gente vai formar o edema, vai desencadear o processo inflamatório. Os anticonvulsionantes também, porque eles vão aliviar a sensação de dor nas pessoas que têm o problema de convulsão, né? É o problema neurológico, e essa aliviação faz com que as pessoas não tenham consciência do impacto que estão gerando na articulação. Então ela faz movimentos mais intensos, não sente nenhuma dor e acha que está tudo certo. E faz mais... puxa mais a atividade muscular, causando a inflamação da sua musculatura esquelética, e acha que está tudo bem porque ela não está sentindo dor por conta da ação dos anticonvulsivantes. Penicilina também pode desencadear, arsênio, sulfas e soroterapia, né? A aplicação desses medicamentos também pode desencadear essas artrites. O que é que eu quero que vocês compreendam? Que isso aqui não significa que vai ser grave, né? Quando a gente tá com a gripe, que é o vírus da influenza, a gente não sente dor no corpo. E essa dor no corpo não é só muscular, ela é também atingindo as nossas articulações. Então não é porque eu tenho um processo inflamatório, uma dor gerada ali, que vai ser uma coisa gravíssima. Mas tem associado a essas doenças, a esses mecanismos aqui, o processo da inflamação, da artrite, da doença articular em si. Então, acho que agora a gente já consegue partir para as doenças articulares desencadeadas por alterações metabólicas, certo? Então, sempre lembrando que essas doenças, elas sempre vão ter uma intercalação, né? Elas vão sempre ter a sua interseção. Por exemplo, lá na osteoartrose, a gente viu que um dos desencadeadores da osteoartrose é a gota. Então, eles podem se mesclar. A gente tem a presença em inúmeras das doenças que a gente viu de hidrarto ou de hemartro, certo? Então, tudo vai se mesclar nesse desenvolvimento das doenças articulares. Então, dentro das alterações metabólicas, a gente tem aí a principal doença conhecida, a gota, certo? Que vai ser a síndrome constituída por hiperuricemia. O que é isso? O aumento da concentração do ácido úrico, tá? Eu nem tinha percebido que essa tinha ficado tão pequena. Ficou muito, muito, muito pequena. Mas dá pra ver, né? Até aí atrás, né? Que aí, além disso, né, do aumento da concentração do ácido úrico, a artrite vai apresentar também artrite aguda e crônica, né, provocada pela cristalização do ácido úrico em forma de uratos, que vão formar umas massas agregadas desses uratos, que é o conjunto das moléculas de ácido úrico que estão sendo ali acumuladas devido ao aumento da concentração. Então, se acumulam esses uratos na articulação, e ela pode ser, da mesma forma que a osteoartrose, de dois tipos, a primária e a secundária. A gota primária, que consiste em 90% dos casos, ela está associada a vários distúrbios metabólicos de causas desconhecidas, fatores genéticos, o alcoolismo, obesidade, fármacos úricos que vão induzir esse acúmulo do ácido úrico. Eita! Então, ela vai acontecer por dois mecanismos diferentes. O primeiro, há uma produção excessiva do ácido úrico, certo? Os rins, eles estão excretando normalmente, o funcionamento renal, ele está normal,
certo? E o segundo mecanismo não é porque a gente está produzindo demais o ácido úrico, e sim porque a gente está excretando de menos o ácido úrico. Então a gente já consegue associar, nesse caso do segundo mecanismo, um problema renal nesse processo de excreção. Então, em poucos casos, a gota primária resulta da deficiência ou da ausência de duas enzimas, a hipoxantina guanina fosforribosiltransferase, que é até o que a gente chama de síndrome de Lesch-Nyhan, ou do aumento da atividade da fosforribosilpirofosfatase, que são enzimas relacionadas com o metabolismo das purinas, que é o precursor do ácido úrico, certo? Então, o que vai acontecer? Para aumentar essa concentração do ácido úrico, essa fosforribosilpirofosfatase, que faz a conversão da purina em ácido úrico, ela vai diminuir a sua atividade ou até mesmo ter o bloqueio total da sua atividade, que ela vai aumentar a atividade, essa fosforribosilpirofosfatase. Então, ela vai converter muitas purinas em ácido úrico. Então, a gente tem um primeiro mecanismo, que é a produção excessiva de ácido úrico por aumento da produção relacionada à enzima. E essa primeira enzima, a hipoxantina guanina fosforribosiltransferase, ela já faz o processo inverso, né? Quando ela não está funcionando, então ela não consegue pegar, porque existem várias vias desse metabolismo do ácido úrico. Então tem essa enzima que vai produzir o ácido úrico e tem a enzima que pega o ácido úrico e converte ele em purina novamente para ele ser usado lá como base nos nucleotídeos. Então essa primeira enzima, a hipoxantina, se ela não existe, ela não vai conseguir converter o ácido úrico de volta à purina. Então ele vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. Pode ser que a doença resulte da ação individual, né, dessas enzimas, ou a falta de uma, ou o excesso de outra, mas na maioria das vezes se encontra a ação conjunta das duas. Então, tanto não tem a ação da hipoxantina, como tem uma ação exacerbada dessa fosforribosil. Já a gota secundária, ela surge no decurso de doenças com destruição exacerbada de células e maior renovação de ácidos nucleicos. Então, anemias hemolíticas, leucemias, linfomas, mieloma múltiplo. Por quê? Porque se eu estou destruindo muitas células, o corpo ele quer tentar se recuperar. Como é que ele vai tentar recuperar? Se eu estou perdendo células de vários tecidos, eu vou tentar realizar a mitose, né? E aí, com a mitose, ela solicita o quê? A replicação do material genético. Para eu replicar esse material genético, eu preciso de purinas, né? Eu preciso do que vai compor as bases nitrogenadas desses nucleotídeos. Então, isso vai favorecer o aumento dessa concentração. E essas doenças são que vão favorecer a destruição dessas células em grande quantidade, e aí elas são prejudicadas. Então, com o aumento da transformação de purinas em ácido úrico, ou também a gente tem, como eu falei, que é o segundo mecanismo, a insuficiência renal, que vai excretar, não vai excretar efetivamente o ácido úrico, então acaba tudo se acumulando. Então a artrite gotosa, que é também como se chama a gota, né? Acho tão bonitinho porque eu falo com a minha filha, não é de gotosa de mamãe, é artrite gotosa, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Aí caracteriza-se por sinovite aguda, com exudato rico em neutrófilos e macrófagos, associada aos microcristais de uratos. Então, isso vai estimular os macrófagos a secretarem a interleucina 1 e a interleucina 18, quimiocinas que vão atrair mais células para o local, aumentando o processo inflamatório, e também vão secretar enzimas que vão fazer o quê? Vão degradar a cartilagem, vão degradar o osso, então vai aumentar cada vez mais progressivamente o processo inflamatório no local. Então, tudo é desencadeado por conta do acúmulo do ácido úrico, que forma os cristais, essas massas de uratos. Essas massas de uratos é que vão ser reconhecidas pelos macrófagos, os sinoviócitos A que estão lá, e vai desencadear todo o processo inflamatório. Então, esse acúmulo dos uratos, né, tá tanto na membrana sinovial como no líquido sinovial. E aí essas enzimas são justamente as colagenases, que vão ser secretadas tanto pelos sinoviócitos como também pelos condrócitos, e aí vai comprometer as articulações, principalmente
metatarsofalangiana do hálix, certo? Em cerca de 90% dos casos a gente vai ser afetada a primeira articulação da metatarsofalangiana do hálix, né? Que é a do dedão do pé. Também pode afetar o dorso do pé, o tornozelo, o calcanhar, o joelho e o punho. O efeito terapêutico da colchicina, que é o principal medicamento utilizado, reside na sua capacidade de estabilizar os microtúbulos e inibir a fagocitose desses cristais pelos macrófagos que desencadeiam todo o processo inflamatório progressivo e diminuir a produção de fatores quimiotáticos. Então, é diminuir a quimiotaxia que vai atrair mais células para o local, aumentando cada vez mais o processo inflamatório. Da divisão celular, que tem ele vai inibir, estabilizar os microtúbulos, então a gente vai ter, quando estabiliza os microtúbulos, vai estabilizar o processo de mitose e aí a gente favorece a conversão ideal da quantidade de ácido úrico em purinas para dar origem às bases nitrogenadas que vão formar os nucleotídeos. Está relacionado, eu não estou me lembrando agora, mas está relacionado à divisão celular que está envolvida aqui no processo. Então, na figura, eu não me lembro se essa figura é do Robbins ou é do Bogliolo, é do Robbins, né? Então, a causa inicial da gota é o acúmulo do ácido úrico. Esse ácido úrico, ele começa a formar massas e essas massas, elas vão ser fagocitadas pelos macrófagos, que vão liberar interleucina 1, interleucina 18, vão liberar quimiocinas que vão atrair outras células de defesa, neutrófilos, vão atrair linfócitos, que vão desencadear um processo inflamatório muito grande, que vai começar a degradação dessas células, por quê? Porque vai fazer a desregulação de osteoclasto e osteoblasto, vai fazer a desregulação dos condrócitos, que passam a secretar colagenases e proteases, que vai degradando, né, a cartilagem ali, então vai interferindo na funcionalidade dessa articulação. Então a gente tem a ação dos macrófagos, dos neutrófilos e também dos linfócitos, certo? Que é justamente porque essas células, tanto os macrófagos, né, como os neutrófilos, eles vão secretar citocinas que têm o papel de atrair mais células. Então vai puxar mais células de defesa, as células de defesa específicas, os linfócitos também vão irrigar o local. Então é a primeira articulação metatarsofalangiana do hálux, que vai ser a principal afetada na gota. É uma questão da gota, literalmente. Na artrite gotosa crônica, né, isso é na aguda, né? A gente tem aquele impacto, por quê? Porque vai ter principalmente a ação dos macrófagos e dos neutrófilos, que vão desencadear o processo inflamatório muito grande, graças às interleucinas 1 e 18, causando os sinais inflamatórios na primeira articulação. E já na crônica, a gente vai ter a deposição progressiva de uratos nas cartilagens articulares, também nos tecidos justarticulares, nas bursas, certo? Todo canto que tinha bursa, eu troquei por bolsa, porque eu achei que ficaria mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então, mas são as bursas, aquelas bolsinhas das vilosidades que eu mostrei, e também nos rins, os rins também vão acumular esses cristais. Então, isso vai gerar nefropatia úrica aguda, vai gerar deposição de cristais intratubulares obstrutivos, então eles começam a se acumular, formam os uratos, eles começam a formar massas cada vez maiores e isso vai acabar obstruindo a cavidade da articulação. Vai também afetar nefrolitíase, nefropatia úrica, meu Deus, o que é? Nefropatia úrica? Nefropatia úrica, é isso, né? É a doença nos nervos que acumula de ácido úrico. Não, mas o nome, nefropatia úrica, é assim mesmo, né? Crônica, vai ter os microtofos e depósitos de uratos consistindo o chamado tofo gotoso, certo? Tofo gotoso dá a impressão de tofo que é um fofinho, mas não, é uma pedra porosa esbranquiçada, certo? Que vão ser o quê? Essas massas de urato circundadas pela intensa reação inflamatória que acontece na artrite gotosa crônica.
Vai ser rica em linfócitos, macrófagos, fibroblastos, por quê? Porque ela é crônica, né? Então ela começa a puxar os fibroblastos para o processo para gerar fibrose, e células gigantes multinucleadas, que vão ter aí nódulos leitosos com cristais aciculares em forma de agulha, que vai ter uma imagem legal que dá para mostrar. É a reunião, é? Nossa. Aqui é a figura, justamente, as duas figurinhas que mostram bem bonitinho os cristais. São mais frequentes também na primeira articulação metatarsofalangiana, certo? Nas interfalangianas também, nos cotovelos, nas bursas patelares, nas cartilagens auriculares, causando destruição da cartilagem articular e do osso subcondral, né, pelo aquele desbalanço das células. Então vai degradar tanto a cartilagem como também o osso, com anquilose fibrosa, porque o processo crônico ele vai desencadear essa fibrose através da secreção dos fibroblastos, e também a fibrose óssea, porque a gente tem o favorecimento quando a gente tem a desregulação tanto das células do tecido ósseo, como a formação dessas pedras porosas. O tofo gotoso também vai ajudar a iniciar o processo de junção desses ossos. Então aqui, né, a gente tem o corte, que é essa parte esbranquiçada aqui, é o tofo gotoso que tem, mas é o que eu sempre falo, tem uns cortes, mas vocês não tem como a gente visualizar. Por exemplo, se tiver uma prova prática, né, no final, se for decidido por ter, não tem como colocar dessa vez, porque pelo menos assim, da semana passada para essa semana, no máximo a gente pega uma semana, uma neoplasia benigna, que tem a cápsula bem definida, aí talvez dê para identificar, mas o restante não tem como, é muito específico. Exatamente. Só se tivesse de fato uma aula prática no laboratório, aí vários cortes, aí de tanto ver você, não, isso aqui tá entendendo? Mas assim não tem como não. Isso aqui é um artrite, não tem como. Aí aqui, ó, esses esbranquiçados, né, aqui é justamente o tofo gotoso, que é esse branco que a gente acha que é felpudo, que é fofo, mas não, é como se fosse de fato uma pedra esbranquiçada, que vai ocupando a região da articulação metatarsofalangiana. Eu nem passei, perdão, tá aí a figura que eu estava comentando. Ainda dentro da gota, né, em mais de 95% dos casos, a doença ocorre no gênero masculino e a partir dos 30 anos, que é uma exceção, né? A maioria das doenças articulares acontece nas mulheres. O nível sérico de ácido úrico acha-se acima de 7 miligramas por decilitro de sangue, então é um acúmulo muito alto. Essa hiperuricemia não é sempre associada à artrite gotosa, tá? Existem outras doenças, uma disfunção renal, ela também pode causar uma hiperuricemia, tá? Então a aguda, ela vai se caracterizar por dor em pontadas, a articulação tumefeita do processo inflamatório, então gera o edema. Hiperêmica vai ser vermelha, né, pelo processo inflamatório, e dolorosa, que é o que a gente chama de podagra, o acúmulo dessas características, que é na figurinha tinha aquele pé com aquela bola bem inflamada, então é o que chama de podagra no caso da gota. Desencadeada mais à noite, principalmente pelos indivíduos que são alcoólatras, então eles pioram a situação. Obesidade também está associada à gota e, obviamente, o trauma, né? Então, após alguns dias ou semanas, a regressão, seguindo-se assintomática por meses ou até anos. A crônica vai surgir em pacientes que não se trataram, né? Que depois que regrediu, deixaram para lá, não foram atrás quando surgiu. E vai ser incapacitante com múltiplas recidivas do processo agudo, certo? Comprometendo várias articulações. Então a característica inicial de comprometer a primeira articulação metatarsofalangiana, ela vai continuar, ela vai permanecer, mas começa a atingir também todas as outras, certo? Com formação dos tofos gotosos, característica da gota crônica,
Disfunção e insuficiência renal também, porque o acúmulo desse ácido úrico não vai começar a prejudicar só as articulações, mas também o nosso sistema renal. O tratamento visa reduzir essa quantidade elevada de ácido úrico, promover a dissolução dos depósitos dos tofos gotosos e anular a acidez urinária para prevenir a nefrolitíase, que é um agravamento do nosso sistema renal. Segunda doença associada a alterações metabólicas é a artropatia por pirofosfato, que é conhecida como pseudogota. Ela também trata-se de uma doença articular provocada pela deposição de cristais, mas em vez de ser de cristais de urato, devido ao ácido úrico acumulado, vai ser de cristais de pirofosfato, certo? Então, esses cristais de pirofosfato de cálcio, eles vão se acumular na cartilagem articular, na membrana sinovial, na fibrocartilagem dos meniscos e também nos discos intervertebrais. Então, rapaz, eu acho que ontem eu estava cansada mesmo, viu? Porque eu não conseguia falar intervertebral de jeito nenhum, foi difícil para mim. Acho que a minha mente estava sem funcionar. Estava quase desintegrando. Então, a doença ela pode ser hereditária, idiopática ou secundária. Pode acontecer inicialmente o hiperparatireoidismo, hemocromatose, hipotireoidismo, ocronose, que é outro tipo de doença articular também que a gente vai ver. Então, essas acontecem primeiro para depois desencadear a pseudogota. Oi. O que são meniscos? O menisco do joelho, que fica ali junto com os ligamentos, ancorando a articulação. Acho que não mostraram a anatomia, a bolinha bem bonitinha. Não? Mostraram não? Mostraram não? Pois é, ela vai fazer esse papel, ela se liga com os ligamentos, ela fica interagindo e facilita, ela protege o movimento, a articulação. Ele é muito importante. É o quê? Não é uma estrutura óssea. Então, a lesão ocorre em pessoas com mais de 50 anos e, devido ao aumento da população idosa, tem sido observada com muito mais frequência, né? Então, manifesta-se como artrite aguda, com duração de 1 ou 2 dias a 4 semanas, sobretudo nas articulações do joelho. Morfologicamente, os depósitos de pirofosfato aparecem como massas calcáreas esbranquiçadas, coexistindo sinovite e hidrarto. Por que se fala pseudogota? Vai apresentar massas calcáreas esbranquiçadas. Então, a pessoa tem uma dificuldade de identificar anatomicamente, quando vê macroscopicamente, se essa massa branca é um tofo gotoso ou se vai ser um depósito de pirofosfato. O que é que vai diferenciar? Identificar se o indivíduo tem um acúmulo de ácido úrico ou se ele tem um acúmulo de pirofosfato de cálcio, certo? É isso que vai separar a gota da pseudogota. Deve ser considerada em todos os casos de artrite aguda, na grande circulação de paciente idoso cuja uricemia esteja normal. Então, a partir do momento que chega um paciente muito idoso lá, com artrite aguda, tem a característica da inflamação da primeira articulação metatarsofalangiana e outras articulações, aí se considera a pseudogota, porque ela tem essas características similares com a gota, porém não é causada pelo acúmulo do ácido úrico, certo? É causada pelo acúmulo do pirofosfato de cálcio. Temos aqui eu acabei outras duas doenças relacionadas a alterações metabólicas, que é a artropatia por apatita, e temos a ocronose, que pode ser a doença desencadeadora da gota, que a gente viu, né? Então, a artropatia por apatita, ela resulta da presença de cristais, agora, de hidroxiapatita em leucócitos mononucleares e também na membrana sinovial de pacientes com sintomatologia de artrite aguda. A articulação mais acometida é a do joelho e a crise pode durar vários dias. Os cristais aciculares são identificados no sedimento do derrame articular, certo? Aí o que é que vai diferenciar da pseudogota, da gota? Porque esses cristais, esse acúmulo agora vai ser de
hidroxiapatita, e não de pirofosfato e não de ácido úrico de urato, certo? Já a ocronose é o que? Consiste na deposição de pigmento negro ou preto azulado de ácido homogentísico nos tecidos. A doença resulta da deficiência congênita da oxidase homogentísica que inibe a via metabólica que converte a fenilalanina à tirosina na etapa que se forma o ácido homogentísico. Então a via não vai ter como continuar porque eu não tenho a enzima. E por que acontece essa via constantemente no indivíduo? Então, vocês sabem que nós temos aminoácidos essenciais e não essenciais. Os não essenciais são aqueles que a gente consegue sintetizar. Então, existe essa via de conversão da fenilalanina à tirosina dentro do nosso organismo acontecendo constantemente para sintetizar a tirosina que vai ser utilizada aí na síntese de proteínas. Essa via de conversão da fenilalanina à tirosina tem um intermediário, o ácido homogentísico. Para que o ácido homogentísico seja convertido à tirosina, ele precisa da oxidase homogentísica. A partir do momento que tem o defeito congênito, que não existe essa enzima, não há a conversão. E aí, há o acúmulo do ácido homogentísico e com esse acúmulo a gente vai ter a ocorrência da doença. Obrigada. Esse vai se acumular no organismo, vai se ligar ao colágeno dos tecidos conjuntivos, dos tendões e também das cartilagens, gerando uma artrose incapacitante. Por quê? Porque ele vai gerar um acúmulo que vai ser rígido, certo? Não é um acúmulo flexível. Então ele limita a movimentação. E como não afeta somente as cartilagens, vai afetar os tendões, vai afetar o tecido conjuntivo de modo geral, afeta todo o organismo do indivíduo. Então realmente ele fica limitado na movimentação. Presente desde o nascimento, que é o que se chama de alcaptonúria, mas as alterações degenerativas desenvolvem-se muito lentamente, manifestando-se só após os 40 anos, tá? Que é o que a gente principalmente vai acontecer aí na coluna vertebral. Então o pobre do indivíduo ele nasce, mas ele não sabe, ele vai desenvolvendo, vai acumulando isso ao longo do tempo. Por quê? Que a gente tem a via de conversão da fenilalanina à tirosina, mas a gente precisa estar o tempo todo sintetizando aminoácido? Não, né? Porque a gente obtém aminoácidos da nossa alimentação. Então, para que chegue o nível desse ácido homogentísico se acumular para causar os danos, ele tem que levar muitos anos para ele conseguir se acumular ao ponto de se depositar nessas estruturas e causar as lesões nas articulações. Temos também associado às alterações metabólicas a sinovite vilonodular e tumor de células gigantes da bainha tendinosa. Enorme, né, o nome? Tudo isso é uma doença só. É o que ele bota o nome inteiro, né? A sinovite vilonodular e tumor de células gigantes da bainha tendinosa. O início dessa sinovite vai desencadear a formação dessas células gigantes. Então ele une tudo numa doença só. Então é uma doença de natureza inflamatória sinovial com neoplasia benigna de células gigantes da baía tendinosa, certo? Então inicia com o processo inflamatório da membrana sinovial e aí essa inflamação lá no local acaba desencadeando a proliferação, né, neoplásica nos tendões. E essa proliferação neoplásica a gente viu na aula passada que pode acabar formando células gigantes multinucleadas, porque a divisão ela não se completa em algumas situações. Então a inflamação ela deriva de trauma prévio, também hemartro, né? Porque se tem um trauma, a gente tem um extravasamento de sangue para o local e inicia o processo inflamatório. Enquanto a neoplasia deriva da formação de nódulos tumorais sem agente etiológico, associado a anomalias cromossômicas. Ele pode ser recidivo ocasional após a exerese, mesmo sendo uma neoplasia benigna. O que é que isso significa? Que somente indivíduos predispostos é que vão acabar desenvolvendo essa alteração metabólica. Que eu preciso que o indivíduo que vai passar por essa inflamação da membrana sinovial, ele tenha alguma anomalia cromossômica que favoreça que quando essa inflamação inicie,
aí vai desenvolver os tumores com células gigantes dos tendões, tá? Então eu preciso ter uma anomalia genética, certo? Vai ser comum entre 20 e 30 anos de idade em ambos os gêneros, tanto homem como mulher. Então a sintomatologia envolve dor e limitação dos movimentos, né? Morfologicamente, o tumor apresenta cor castanho ou amarelada porque ele vai ter abundância de lipídios, né? E outras proteínas. Então quando é que ele vai ser mais castanho? Quando ele tiver mais lipídios. Quando é que ele vai ser mais amarelado? Quando ele tiver mais lipídios. Quando ele tiver uma concentração maior da proteína, ele vai ser mais castanho, certo? Circunscrito ou difuso, então ele pode ser bem delimitado, ele pode ser espalhado, esse tumor. Céssio ou pediculado, ele pode estar ali solto dentro, né, da estrutura, ou ele pode ter como se fosse uma ponte, ligando ele aos tecidos, que é o pediculado. Pode ser nodular ou viloso, e de tamanho variável, tanto pode ser grande como pode ser vários pequenos, também tem a quantidade, pode ser só um ou podem ser vários. Independente da forma, a neoformação ela é constituída por estroma conjuntivo envolto por células sinoviais. O estroma, vocês se recordam, né, da aula passada? Exatamente. Então ele vai ser formado pelo estroma e as células sinoviais, que no processo inflamatório vão favorecer esse processo da neoplasia. E durante a construção, né, o desenvolvimento do tumor, a gente tem a formação das células gigantes multinucleadas ali no tecido tendinoso. Então vai poder conter o colesterol ou a hemosiderina, que é isso aqui que eu falei para vocês. Esse nódulo ele vai ter essa cor castanho amarelado, esse amarelado, o lipídio é especificamente o colesterol e a proteína que eu mencionei é essa hemosiderina, certo? Se tiver mais hemosiderina vai ser mais castanho, se tiver mais colesterol vai ser mais amarelo. A hemosiderina também vem da degradação das hemácias, né? Que dá esse pigmento Não sei. Da degradação. Pois é, porque o trauma que vai ter o hemartro, né? Então deve ser proveniente do acúmulo dessa hemosiderina nesse. Também tem essa característica mesmo, o castanho, ele lembra das aromatoses. Mas foi antes, não foi essa semana que vocês viram. Foi bem antes, né? Ela apresenta as seguintes formas: sinovite vilonodular pigmentada, mais comum em jovens e nas grandes articulações, principalmente o joelho, com história de trauma anterior e derrame articular. Então isso vai acabar acarretando no comprometimento secundário do osso, porque se eu estou ali afetando os tendões, as cartilagens, vai acabar degradando o osso. Então vai afetar a função. A membrana sinovial ela se torna espessa pelo processo inflamatório que acontece. Vilosa, rica em linfócitos, macrófagos e histiócitos. Histiócitos é como se fossem células fagocitárias, tá? Só que elas são especializadas nessa situação das vilosidades. Eles vão afetar as células ali que vão formar as bursas, a cavidade mais baixa das bursas, da membrana sinovial. Com o nódulo único, pediculado, pode ser principalmente pediculado com o menisco, né? Afeta principalmente o joelho, então o nódulo ele vai ficar conectado através de uma ponte com o menisco principalmente. Pode apresentar também bursite vilonodular pigmentada, similar à sinovite, mas vai envolver a bolsa sinovial completa, a bursa sinovial completa, né? Todas as cavidadezinhas da nossa membrana sinovial. Ou pode apresentar tumor de células gigantes da bainha tendinosa, que é a tenosinovite nodular, e que pode ser único de até 3 centímetros de diâmetro, com uma cápsula fina e coloração acinzentada ou acastanhada. Vai ser muito comum nas mãos. Vai ser hipercelular, então vai ter vários tipos de células. Vai ter os fibroblastos gerando um processo de fibrose, vai ter os histiócitos juntamente com os macrófagos realizando um processo fagocitário, vão ter os linfócitos e a tenosinovite nodular pigmentada, que é o último tipo, que é muito raro. Então é dentro daquelas doenças que a gente viu anteriormente, que vocês viram que tem vários tipos, das sinovites vilonodular, que desenvolvem tumores, a gente também tem vários tipos com as suas características específicas, certo?
Então aqui a imagem para facilitar a visualização de vocês, a gente tem o edema e aí vai ter a formação do tumor, né, na articulação, não é o joelho aí. Então a gente tem a característica desse tumor sendo mais pro amarelado, porque ele tem uma concentração maior de colesterol, ou sendo mais para o acastanhado, quando tem uma concentração maior de hemosiderina. E aqui o que ele coloca lá, é porque eu não estou conseguindo visualizar aqui, mas no livro dá para ver bem direitinho. Vocês estão vendo que tem umas projeções aqui? A diferença entre esse e esse, além da concentração, é o que? Vocês veem que esse ele está aqui solto, né? Ele foi removido solto. Então ele não está ancorado em nada. Enquanto esse ele tem o pedículo, né? Ou seja, ele estava ancorado no tecido. Além disso, esse aqui ele não é difuso, enquanto esse tem vários prolongamentos que o caracterizam como tumor difuso, que ele começa a se espalhar, ele não é tão delimitado, tá? Aqui na membrana também, acho que é porque aqui não dá pra ver, também tem a formação como se fossem os cabelos, os prolongamentos do tumor, tá? Dentro ainda das alterações metabólicas, a gente tem a condromatose e a osteocondromatose sinovial. Trata-se de lesão benigna, metaplásica, ou seja, que sofre metaplasia, que se caracteriza por nódulos cartilaginosos na membrana sinovial e mais raramente nas bursas sinoviais, nas baías tendinosas e na cápsula articular. Então a lesão compõe-se do espessamento fibroso da membrana sinovial e dezenas a centenas de pequenas massas cartilaginosas nodulares benignas com células atípicas e binucleadas, certo? Células atípicas são as células que diferem das células que estão ali na estrutura, tá? Muitos desses nódulos se destacam e flutuam na cavidade articular como o quê? Corpos livres, né? Que podem sofrer ossificação, que é a osteocondromatose sinovial, e nesse processo, se houverem muitos corpos livres e vai sofrendo aí a ossificação, eles podem acabar se fundindo e gerando uma anquilose óssea. De etiologia desconhecida, é comum em homens entre 20 e 30 anos, principalmente nas grandes articulações do joelho e da pelve. Pode ser assintomática, mas quando é sintomática, manifesta-se por dor, rigidez, anquilose e hemartrose, certo? Tem ainda o cisto sinovial. Meu Deus, tá igual o slide. Não, o Bogliolo traz muita doença em comparação com o Robbins, ele traz trocentas milhões de doenças. O cisto sinovial tem? Ele também chamado de gânglion. Ele entra e volta, Faltam 5, né? Mas é toda a atividade da minha família tem. A predisposição. Esse gânglio ele pode ter de 1 a 2 centímetros e está localizado comumente na face dorsal do punho. Ali também ele pode estar localizado na mão, no pé, no tornozelo, mas é mais frequentemente localizado aqui. A gente tem aqui um exemplo anatômico. Ele é como um nódulo bem circunscrito, elástico, que se esconde e reaparece conforme os movimentos de flexão e de extensão da articulação. O teu se esconde ou ele fica sempre presente? Aqui, ó, eu quero ver. É porque eu não enxergo, não. Mas aqui ela conhece. Não, tô vendo nada. Mas aquele é meu vídeo. É, porque é de 1 centímetro. Ele é tímido. É tímido. Ele pode ser uni ou multilocular, com parede formada por tecido conjuntivo fibroso. A patogênese pode derivar da degeneração e amolecimento cístico do tecido conjuntivo, da cápsula articular ou da bainha de tendões, ou da herniação da membrana sinovial. Então a membrana sinovial ela passa por um processo inflamatório e aí escapa da articulação e forma esse cisto. Que é importante que vocês saibam que ele é elástico, por essa elasticidade é que ele vai e volta, fica sumindo e aparecendo, dependendo do movimento. Os sintomas são desconforto e às vezes dor e limitação dos movimentos. Tu sente alguma coisa? Eu, Angélica, tu sente alguma coisa? Ixi, só tem uma
Vixe. Foi, só deu uma 3 que estava tomada depois do Marcão. Que bom, né? Que bom. Pode curar-se espontaneamente, ou a gente faz punções repetidas, ou tem que fazer a remoção cirúrgica. Depende do impacto na pessoa. Ela não sente nada, então pra que vai mexer, né? Não tem necessidade. É um charme, Mas se afetar a pessoa, às vezes se faz a punção, vai tirando o excesso do líquido para ele diminuindo, ou até mesmo remove cirurgicamente. Cisto de Baker, né? É uma estrutura cística formada também pela herniação da membrana sinovial através da cápsula articular ou da bolsa sinovial, certo? Então pode ser tanto ali ao nível da bolsa sinovial completa, como ela consegue ainda às vezes perfurar a cápsula fibrosa e escapar da cápsula fibrosa formando essa herniação. Então lembra, né? Tem a cápsula fibrosa e embaixo tem a membrana sinovial. Então ela pode tanto prolongar só aqui da membrana sinovial, como ela pode perfurar a cápsula fibrosa e herniar até mais externamente. Essa hernia seria tipo embolizar, entre aspas? Não, embolizar solta o pedaço, né? O êmbolo ele fica livre. Ela fica presa, é como de fato se formasse aqui. Tá vindo o prolongamento, aí forma uma bolha. É como se fosse uma bolha. É igual a hérnia de disco, né? Que a gente tem, vem o disco vertebral, aí ele, pela compressão constante, ele escapa. É como se não tivesse espaço, aí ele forma uma bolinha para fora, entendeu? Então a localização mais comum é a projeção posterior no espaço popilíteo, ocorre em qualquer idade e em muitos casos a doença articular predisponente. Então a pessoa já tem aí artrite reumatoide ou tem osteoartrose e aí tem a ocorrência do cisto de Baker. Então o cisto apresenta revestimento sinovial, pode proliferar nas vilosidades através de uma metaplasia cartilaginosa. Então inicia um processo de metaplasia na cartilagem, que vai induzir uma inflamação na membrana sinovial e ela começa aí a sofrer o processo de herniação, ela vai se prolongando. Ah, professora, a senhora falou que ela também pode passar a cápsula fibrosa, né, da articulação. Passar a cápsula fibrosa não significa que rompeu a membrana sinovial. Então sempre vai ser um prolongamento da membrana sinovial. Pode ficar contido dentro da cápsula fibrosa ou pode conseguir aí perfurar essa cápsula fibrosa e sair, tá? Então o cisto apresenta o revestimento sinovial e o conteúdo líquido vai ser semelhante à membrana sinovial e à parede conjuntiva. Dessas doenças metabólicas a gente também tem as lesões degenerativas do disco intervertebral e a hérnia de disco, né? Então, os processos degenerativos que se instalam paulatinamente no disco intervertebral são silenciosos e com escassa reparação, obviamente, né? Que ninguém vai mexer na coluna. Então, com o envelhecimento, a perda de água e de glicosaminoglicanos do núcleo pulposo, né? Vai ser aquele líquido sinovial. Então, se eu estou perdendo água e estou perdendo os glicosaminoglicanos relacionados ao ácido hialurônico, eu estou perdendo a elasticidade, né? A lubrificação. Então, a gente tem uma redução da pressão nuclear e da elasticidade dessa cartilagem. O anel fibrocartilaginoso também vai perder a água. Eita! Engasguei. Tornando-se fibrilado e fissurado com acúmulo de condrócitos e neovascularização em suas bordas, prejudicando sua fixação ao corpo vertebral. Então ele acaba saindo, né, da coluna vertebral e se estendendo para fora da coluna. Por isso que forma é o que a gente chama, né? Eu tenho uma hérnia de disco. Quando a gente faz o exame, é o que eles chamam de abaulamento. O início, né, do processo vai ter um abaulamento e aí quando ele de fato progride, forma mesmo a estrutura que se chama de hérnia, né? Então eu não tenho uma hérnia ainda, quer dizer, já faz uns 10 anos que eu fiz o exame. Eu tinha um abaulamento, né? Eu não sei se evoluiu até uma hérnia. Então, tais alterações levam ao enfraquecimento do anel, né? Essa neovascularização, os condrócitos que começam a secretar colagenases e proteases,
vão degradando essa cartilagem e enfraquece o anel. Quando o anel enfraquece, o núcleo pulposo começa a escapar, que é o processo de herniação. Então, as fibras anulares são degeneradas através dos pontos mais comprometidos e vai formar esse processo. Oi. Quem é esse anel? Ele é fisiológico, anel fibrocartilaginoso, é assim? Isso, é o anel. O anel intervertebral, né? Ele é diferente daquela estrutura que a gente viu da articulação, né? Da cápsula articular. Então ele vai ser redondo e o que seria a membrana sinovial dele, que é aquela anfiartrose, não é uma diartrose, né? O que seria a parte da sinóvia dele fica dentro do disco de cartilagem com o que é chamado de núcleo pulposo. Então é como se fosse a sinóvia a esse núcleo pulposo e a parte externa vai ser a cartilagem, que também possui a parte fibrosa, porque é uma anfiartrose. Então ela vai juntar tanto o tipo de articulação sinovial como a articulação mais fibrosa. Então tem tanto colágeno tipo 2 como colágeno tipo 1. Quando a gente começa a ter esse processo pelos impactos, né? Aí pelo impacto vai gerando um processo inflamatório, aí vai tendo aí uma angiogênese nessa cartilagem intervertebral. Isso vai favorecendo também a alteração do equilíbrio dos condrócitos. Começa a degradar essa cartilagem que envolve o núcleo pulposo. Com essa degradação vai abrindo microespaços. Esses microespaços, quando a pessoa continua com os impactos, vai apertando e tendo agora para onde sair, começa a sair o núcleo pulposo formando o processo da herniação, certo? Esforços excessivos favorecem a herniação, né? Se forma uma massa globosa chamada de nódulo de Shimor, confundido com neoplasia metastática. Porém, na maioria das vezes, o trauma é o mecanismo de fato que vai desencadear a hérnia de disco. Ao herniar, o núcleo pulposo comprime e desloca as raízes espinhais, causando dor proporcional ao grau de compressão, né? Então, por que a pessoa sente tanta dor com a hérnia de disco? Porque eu tenho ali uma bola agora que não existia, que está comprimindo os meus nervos espinhais e a pessoa vai sentir muita dor e vai ter os resultados, né? Dormência, formigamento. À medida que vai aumentando a gravidade, a gente tem a cirurgia. A gente viu que o Wesley Safadão teve que operar a coluna porque a dele estava já no nível que estava incapacitante. À medida que é incapacitante, a gente tem que apelar para a cirurgia. Não é sempre o utilizado, por quê? Porque cirurgias na coluna, elas têm um agravamento maior do que outras cirurgias, vamos dizer, mais normais. Então ela é mais perigosa do indivíduo poder, se houver algum problema, ficar paraplégico. Se tiver uma infecção ali naquela região, também pode favorecer isso. Então a gente sempre tenta outras alternativas antes de se chegar a esse ponto. Mas quando está muito grave, tem que partir para a remoção mesmo, tá? E por fim, nós temos as doenças articulares desencadeadas por alterações neoplásicas, né? Então, quando a gente tem neoplasias benignas, elas vão ser muito raras, sendo relacionados ao angioma, fibroma e lipoma nas articulações maiores. Então, por exemplo, por que o lipoma, né? Que algumas pessoas, quando elas têm o sobrepeso, elas vão ter o acúmulo de gordura também aonde? No joelho, né? E outras articulações. Então, quando o processo de neoplasia inicia, a gente vai ter a formação de um lipoma. Então, vai ter o fibroma pela cápsula fibrosa, vai ter o angioma, que eu não sei o que é, mas tudo bem. E nós temos aqui, eu querendo explicar a todos, quando eu cheguei aqui, esse aqui eu não sei de onde é que vem não, mas esse aqui é da cápsula fibrosa e esse daqui é do acúmulo de gordura, né? Angiogênese, né? Aí vai ser dos vasos. E nós temos também o desenvolvimento dessas doenças relacionadas às neoplasias malignas. Então, é o que a gente conhece principalmente por sinóvio sarcoma, pelo sufixo, né? A gente já sabe que sarcoma é maligno, que vai ser um tumor mesenquimal associado à translocação no cromossomo 11 dessas partes aqui, da parte menor e da parte maior do cromossomo, certo? Então, vai ter que ter uma alteração genética prévia para que essa alteração maligna aconteça, que é o que a gente sabe, que a gente viu que tem que ter o erro dando no DNA inicialmente.
Então, manifesta-se em qualquer idade, predominante ali entre os 15 e os 30 anos, sem predileção por gênero. O tumor ele pode ter origem no retroperitônio, ou mediastino, ou nas vísceras, né? Ali o rim, pulmão, a tireoide, e a sua evolução ela vai variar. Metástases ocorrem sobretudo nos pulmões e nos ossos, especificamente ossos das mãos e dos pés. E apesar do nome, causa danos às articulações, mas não tem a sua formação iniciando ali na sinóvia, tá? Vai ter como origem principal células que vão ter alteração nesse cromossomo 11, troca desses pedaços da região menor e da região maior do cromossomo PQ, e com esse favorecimento da ocorrência da neoplasia a partir do erro genético, a gente tem a proliferação dessa célula neoplásica, e essa célula neoplásica ela vai poder metastatizar. Por quê? Porque o tumor normalmente ele inicia ali na região do retroperitônio, ou do mediastino, ou nas vísceras, e quando ele metastatiza, ele vai atingir aí as articulações das mãos e dos pés, tá? Atingindo as articulações das mãos e dos pés, ele vai afetar, obviamente, a articulação, começa a proliferar lá dentro, vai ocupar espaço, vai desencadear um processo inflamatório. Então, não tem origem na membrana sinovial, nem no líquido sinovial, na sinóvia de forma geral. Ele tem origem a partir da metástase, certo? Basicamente, mas era o que vocês iam ver, eu acho que ia ser tão legal na sexta-feira. Na sexta-feira ficou o diagnóstico anatomopatológico das doenças articulares. Porque sexta não vai ser feriado. Mas E tu acha que o doutor Cláudio vem? Eu acho. Ele vai trabalhar todo dia da vida dele, domingo a domingo. Eu acho que ele não vem não, viu? É faculdade. Mas a medicina. mulher faculdade isso. Aqui é mesmo. É mesmo que ser obrigado. Todo mundo computação. Ai, vocês vão viajar? Que legal. Então, Me diz uma coisa, aí no caso a gente vai perder ou vai ter reposição desse momento? Não vai ter reposição. Se fosse Vai ter vai ter reposição. essa foi assim sensacional, viu? Então, gente, basicamente como é que a gente vai fazer o diagnóstico, né, dessas doenças articulares? Então, nós temos a biópsia sinovial, ela contribui bastante para a avaliação de inflamações sinoviais, e aí a gente detecta qual é o infiltrado de células naquele processo inflamatório, que aí a gente consegue facilitar o diagnóstico da doença específica. Antes da biópsia, obviamente, né, a gente faz os exames mais simples para ver se tem alguma coisa errada. A gente tem um exame do líquido sinovial, ele deve ser sempre realizado, principalmente através do quê? Do ultrassom. Então, a gente pega ali o ultrassom e vê se tem sinais de inflamação no local. Se tiver, se realiza a biópsia. O estudo histológico, ele permite o diagnóstico preciso em muitas situações, como inflamações granulomatosas, incluindo da tuberculose, doença de Whipple, a gota, pseudogota, amiloidose, né? A gente viu que a diferenciação da gota e da pseudogota é justamente a identificação do tipo de acúmulo, se é do ácido úrico, se é do pirofosfato, a amiloidose, a neoplasia primária ou metastática e a sinovite vilonodular. Então, o denso infiltrado neutrofílico ocorre principalmente na artrite infecciosa, obviamente, que é onde a gente vai encontrar o pus, né? Que é o piartro, mas também na doença de Behçet. Na artrite reumatoide, os achados histológicos são, em geral, inespecíficos, mas a presença de folículos linfóides e hiperplasia de sinoviócitos são sugestivas dessa condição. E o principal exame, né, a identificação do fator reumatoide. Em alguns casos, nas lesões sinoviais, é possível encontrar o nódulo reumatoide, né? A formação do panozinho, dependendo do exame que é feito. Então, vocês iam ver os exames que são utilizados para detectar cada doença, porque como vocês viram, existem várias. Então, para conseguir separar, ia ter essa parte, mas acho que não vai dar mais, não vai ter mais.